Boa tarde, pessoal. Eu queria dar as boas-vindas a todos, né? A todos que se inscreveram no nosso webinar de hoje. Em especial, professor Alexida, né, do nosso convite. Me sinto muito honrada por contar com a tua presença hoje, de verdade, e a tua experiência clínica. Para quem não conhece, o professor ele é graduado pela Faculdade de Odontologia da USP, mestre e doutor pelo Departamento de Biomateriais da Faculdade de Odontologia da USP, especialista em ortodontia, está cursando MBA em marketing, atua em clínica privada e é palestrante e ministrador de diversos cursos aí de odontologia estética pelo Brasil, tá? Ele vai falar hoje com a gente sobre soluções para a sensibilidade em áreas de lesões cervicais não cariosas. Antes de passar a palavra para você, só queria deixar alguns recadinhos. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Queria passar alguns recadinhos para quem está assistindo o nosso webinar pela primeira vez. Nós normalmente deixamos o áudio desligado, tá? O fone desligado, na verdade, o microfone. Então, quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês coloquem no campo de perguntas e eu medio essas perguntas com o professor. A gente combinou previamente que a gente vai deixar um espaço no final para todas as perguntas, tá? Para a gente não ter muita interrupção durante a aula, tá? Mas aí vocês coloquem todas as perguntas que vocês tiverem e no final a gente faz essas perguntas. E por último, também queria pedir para vocês que no finalzinho desse webinar, vocês têm uma pesquisa muito rápida, são poucas perguntas, só para a gente entender qual é a demanda de vocês por temas novos, para a gente poder trazer alguma coisa que seja interessante para todo mundo, tá? No campo de documentos, vocês têm um material informativo sobre o Gluma Desensitizer, que na verdade é o produto que vai ser falado, né, dentro da aula que vai ser abordada aí pelo professor Alexander, e também um caso que ele produziu, depois ele fala um pouquinho mais sobre esse caso clínico, mas vocês têm a possibilidade de fazer o download desses documentos. Então, agora, vou parar de falar, passar a palavra para o professor, vou desativar minha câmera e o meu áudio, e aí qualquer coisa você me pede socorro, tá bom? Se precisar. Claro. Obrigado. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, então. Pessoal, então, meu nome é Alexander Nishida, a Patrícia já fez a minha apresentação, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, falando um pouquinho sobre o tema que é lesões cervicais não cariosas, mas nós vamos abordar algumas outras coisinhas também que eu preparei nessa aula para vocês. Vou deixar aqui os meus contatos para que todo mundo, caso tenha alguma dúvida, caso queira se manter em contato aí via redes sociais, né, ou pelo próprio e-mail, o meu e-mail drnishida@gmail.com e o meu Instagram, @sorriso dos famosos, onde você também pode acompanhar lá. Às vezes eu sempre posto alguns casos clínicos, discuto sobre alguns artigos científicos, e aí a gente aproveita para compartilhar bastante coisa com vocês lá, ok? Hoje, o nosso tema, então, é solução para sensibilidade em áreas de lesões cervicais não cariosas. Esse é um tema que eu julgo bastante pertinente na nossa clínica diária, por conta, talvez, até do momento que nós estejamos vivendo com a nossa pandemia, né? Eu imagino que vocês estejam aí distribuídos em todo o Brasil, e não está sendo fácil para ninguém. Todo mundo foi pego por essa pandemia em algum grau, né? Assim, creio que não há ninguém que não esteja sendo afetado de alguma maneira por ela. E por conta disso, nós estamos entrando em alguns problemas odontológicos
que nós tínhamos uma prevalência e que agora essa prevalência está sendo aumentada. Nós estamos mudando o tipo de demanda dos nossos pacientes por conta dos problemas que a pandemia está acarretando, né? Antes da pandemia, nós dizíamos que os problemas eram advindos da vida moderna, tudo aquilo que da nossa mudança de cotidiano, da mudança dos hábitos, e agora parte disso é também culpa da pandemia que nós estamos vivendo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre LCNC, as lesões cervicais não cariosas. Lesões cervicais não cariosas talvez seja o grande problema dos cirurgiões dentistas no momento que nós estamos vivendo hoje. No tempo da toda a ciência odontológica, eu acho que hoje as lesões cervicais não cariosas talvez sejam o problema que mais apareça no dia a dia do clínico. Tá? A gente tem que pensar que o acesso à informação, o acesso a ao água fluoretada, a diminuição do preço médio dos tratamentos clínicos, está fazendo com que as pessoas tenham menos cárie. Né? E a gente sabe que a cárie, em algum momento, aí, cedo ou tarde, ela vai acabar. Né? Nós vamos ter vacina, nós vamos ter um grau de informação maior, nós vamos ter um grau de cuidado das pessoas maior com os seus dentes, e muito provavelmente nós teremos uma quantidade de pacientes com cáries na boca muito pequenos. Só que é óbvio que a odontologia, ela não vai parar, ninguém será prejudicado por conta disso, porque existem outros problemas, uma gama muito grande de problemas para que os dentistas solucionem. E um desses problemas são as lesões cervicais não cariosas. Né? As lesões cervicais não cariosas, elas contam uma história na boca do paciente que às vezes o paciente chega na cadeira e ele não conta para você. Assim, eu acho que a anamnese é uma parte muito importante durante o tratamento com o paciente na cadeira, porque muitas vezes o paciente vem para fazer uma avaliação, você pediu radiografias, ele senta na cadeira, você olha as radiografias, você faz um exame clínico e você conversa pouco, ou talvez a sua anamnese escrita não seja tão detalhada. Mas muitas coisas hoje em dia são relevantes dentro do nosso planejamento restaurador, do nosso planejamento de acompanhamento, do nosso planejamento de prevenção deste paciente. Por exemplo, o estresse. O estresse está levando as pessoas a apertarem, a rangerem, a terem hábitos parafuncionais que antes elas não tinham. Né? E algumas coisas que nós podemos perceber durante um exame clínico, por exemplo, com uma camada de esmalte afinada, pode ser um indício de hábitos alimentares, de força excessiva durante a escovação, entre outros problemas. Então, eu acho importante que você, no momento em que você coloca o paciente na cadeira, tenha aquele momento de consulta de verdade. Senta e fala, e aí, me fala, como é que está a sua vida? O que você faz? Qual é a sua profissão? Quais são os seus anseios? Quais são as suas vontades? O que te trouxe aqui? Como é que eu posso te ajudar? Tá tudo bem com a família? Assim, são perguntas que parecem casuais, mas, na verdade, têm o intuito de conhecer melhor a rotina, a vida dessa pessoa, o que vai te levar a ter um diagnóstico melhor, com certeza, e principalmente uma consideração em relação a fatores que você talvez não esteja considerando. Porque a boca, ela te conta coisas que o paciente às vezes não conta. Né? Eu coloquei essa imagem aqui do Dr. House, né, da frase, o jargão dele, o todo mundo mente, everybody lies, porque muitas vezes o paciente, ele talvez não minta, mas ele omite muita coisa de você. Ele deixa de te passar informações que são, sim, relevantes no dia a dia dos tratamentos e até do diagnóstico dos problemas que ele tem. Tá? Então, eu acho muito importante que você extraia o máximo daquilo que você possa do paciente para que você consiga diagnosticar ele adequadamente. Então, deixe que o paciente conte a história dele, que ele fale dos hábitos, se ele fuma, se ele bebe, quantas vezes ele escova os dentes por dia, o que ele come no café da manhã, né? Por exemplo, pode parecer besta, mas o paciente, você toma de manhã, em jejum, você toma água com limão, você toma água pura, você toma um suco de laranja, você chupa laranja, você gosta de frutas cítricas, você costuma colocar muito vinagre na sua salada, né? Você tem um estilo de vida saudável, você frequenta muita academia, você toma whey protein,
né? Todos esses dados são muito importantes quando nós falamos de lesão cervical não cariosa. Porque alguns desses hábitos ou alguns desses alimentos são potencializadores do problema, ok? Então, a gente tem que entender e saber disso para que a gente entenda qual no trabalho do paciente, qual é a rotina, né? Ele tem um histórico, já fez instalações, já teve outras lesões, tem sensibilidade, né? Ele consegue escovar os dentes de uma boa, ele sabe escovar os dentes adequadamente. Eu tenho por hábito, eu faço orientação de higiene para todos os meus pacientes e, assim, quase a totalidade dos meus pacientes novos sempre me dizem, doutor, nunca ninguém me explicou como escovar os dentes dessa maneira como você explicou. E isso, para alguns pacientes, agrega muito valor. Eles entendem que aquilo foi um cuidado, foi um momento que não é muito tempo da consulta, mas um momento de cuidado em que eu dei uma atenção para ele que nunca ninguém tinha dado. E principalmente também pensar em qual é a periodicidade de tudo isso, né? Se ele toma ou come determinados alimentos, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, qual é o hábito dele em relação a isso? Tá? Eu já tive uma paciente que contou que tinha o hábito de bochechar Coca-Cola, porque ela não tinha tempo de escovar os dentes, então ela achava que a Coca-Cola era ácida, que ela estava limpando os dentes depois que almoçava. Então, isso é bastante assustador, né, quando a gente fala assim, mas são coisas que acontecem e é parte da realidade de algumas pessoas. Para falar sobre lesões cervicais não cariosas, eu não tenho como não citar o professor Paulo Vinícius Soares, e o PV, né, como todo mundo deve conhecer, ele publicou aí um livro sobre lesões cervicais não cariosas, junto com o John Grippo, e nesse livro eles colocaram este diagrama, né, esse diagrama que correlaciona as principais lesões cervicais não cariosas e quais são as causas dela, tá? Então nós temos aqui a tensão, que tem aí as lesões causadas por tensão, que são, né, a abfração, por exemplo, as lesões causadas por fricção, desgaste, e as lesões causadas por biocorrosão, né, que antigamente nós costumávamos chamar de erosão. E esses três fatores, né, esses três arcos, eles se correlacionam. Muitas vezes o paciente ele não tem só biocorrosão, ele tem a associação de tensão com biocorrosão. Então, é um paciente que aperta e ainda consome um alimento ácido, por exemplo. Ou ele é um paciente que é estressado, ele aperta os dentes, por exemplo, ele faz exercícios e tensiona a mandíbula ali contra a maxila e por isso ele fricciona os dentes, uma tensão muscular, né, vinda de exercícios físicos, por exemplo, e aí ele tem por hábito, sempre que ele termina os exercícios, ele consome um whey protein, ele consome uma salada com um vinagre, né? E aí, na cabeça dele, aquilo é um hábito muito saudável e, na verdade, isso está acabando com os dentes dele. Então, se você não conhece esse diagrama, eu recomendo que você tenha um artigo do Grippo, você não precisa necessariamente pegar o livro, mas no artigo do Grippo tem esse diagrama, onde você pode entender todos os fatores que estão relacionados com essas lesões, né? Nós não temos muito tempo para falar de todas elas aqui e nem justificar, porque não é o intuito da aula. O intuito da aula é falar de lesões cervicais não cariosas e falar de um problema que as lesões cervicais não cariosas ocasionam, que é a hipersensibilidade dentinária. Porque cada vez que o paciente fricciona, cada vez que ele consome alguma coisa que corrói o esmalte dele, cada vez que ele tensiona e causa microtrincas no esmalte, que levam à fratura desse esmalte, uma exposição de dentina, né, seja por qual fator, esse paciente vai ter sensibilidade nesses dentes. E a sensibilidade dentinária, ela pode acontecer em qualquer idade. Você pode ter isso em pacientes muito jovens, em pacientes mais velhos, mas a sensibilidade vai acontecer. E muitas vezes você nem percebe o fator causal. Você faz um exame clínico, você olha para o esmalte do paciente, faz um exame e eu não percebo, eu não vejo uma trinca, eu não vejo uma abfração. E o paciente, quando você joga o ar com a seringa tríplice naquela região, ele pula da cadeira. E aí você tenta entender o que pode ter causado isso, o que pode ter levado esse paciente a ter essa sensibilidade.
e na verdade, ali embaixo daquele esmalte que você aparentemente está rígido, você tem uma trinca que leva a uma comunicação com a dentina, e essa dentina, como todos nós dentistas sabemos, é um tecido que possui as terminações nervosas ali dos prolongamentos odontoblásticos, e por isso o paciente tem sensibilidade. Então, pessoal, a gente tem que sempre considerar o fato de que os hábitos, as forças que o paciente leva sobre a estrutura dentária podem levar, por exemplo, à flexão dental e a fatores, por exemplo, como esses. Você pode encontrar nos seus pacientes, assim, em bocas saudáveis, sem cáries, este tipo de lesão, né? Isso aqui é uma abfração clássica, uma lesão em formato de cunha, onde o paciente tem uma fratura do esmalte cervical, que é o esmalte que tem uma espessura mais fina, por conta das tensões que são levadas sobre essa estrutura dentária, e aí você tem esse tipo de lesão muito característica de abfração. E esse paciente, quando ele recebe um jatinho de ar ali, seja porque está respirando, seja porque está conversando com alguém e aparece ali vem uma corrente de ar, seja porque ele tomou um gelado, tomou um sorvete, ele vai sofrer com essa sensibilidade. E aí, o que a maioria dos dentistas faz quando se depara com essa situação, quando se depara com essa queixa do paciente? Eu vou passar aqui uma pasta dessensibilizante para você usar. Só que muitas vezes o dentista, e eu já me coloquei nesse grupo em algum momento na minha vida, eu nem sabia qual era o componente ativo deste creme dental. Foi simplesmente porque eu vi a propaganda, o fabricante falou que funcionava, eu fui lá e falei, vou prescrever para os meus pacientes, vou indicar para os meus pacientes, o fabricante mandou amostras, né? E eu vou indicar para o meu paciente utilizar isso. Sendo que eu nem entendia qual era o princípio ativo, se funcionaria para esse paciente, se funcionaria para aquele. E a gente tem que lembrar, pessoal, isso é muito importante, que quando o paciente, quando eu terceirizo para o creme dental a função de resolver a dor do meu paciente, eu estou diminuindo a minha importância como profissional. Eu estou colocando na cabeça do paciente que, se ele usar um produto, ele não precisa da minha avaliação e tampouco da minha opinião. E isso é muito sério. Isso é um fator que todos nós profissionais temos que levar em consideração. A partir do momento que você delega a um produto que nós chamamos OTC, over the counter, que é o de uso direto, que o paciente pode comprar na farmácia, você está terceirizando para um produto a sua responsabilidade. Porque quando você diz ao paciente, use um creme dental para sensibilidade se você tiver com dentes sensíveis, você está desconsiderando qual foi o fator que levou esse paciente a ficar com dentes sensíveis. Você está desconsiderando qual é o risco do paciente ficar com esses dentes sensíveis. Quem me garante que isso não é uma pulpite? Quem me garante que isso não é uma cárie? Mas eu tenho em todos os dentes, mas será que todos os dentes são sem hipersensibilidade dentinária? Será que não existem outros fatores a serem considerados? E o paciente, se ele entre pagar uma consulta para você e passar na farmácia e comprar um creme dental, que com certeza vai custar lá um décimo, um vigésimo um vinteavos, do valor da sua consulta, com certeza ele vai preferir fazer isso, Ou seja, a gente sabe que os pacientes eles se preocupam um pouco com as causas, eles querem resolver o problema. Então, sempre considerem isso, entendam, façam um diagnóstico adequado de qual é a causa da sensibilidade do paciente. Só sabendo a causa, eu sei indicar uma solução adequada. Então, não só aquele tipo de lesão que é muito característica, que é a lesão de abfração, mas eu posso ter lesões como essa, onde o paciente faz um uso excessivo da escovação e ele tem ali uma recessão gengival com exposição de dentina radicular. E a partir do momento que há uma recessão gengival, há uma exposição de cemento e a escovação faz uma fricção, uma abrasão sobre essa superfície, há a remoção desse cemento, há a exposição de túbulos dentinários e haverá também a sensibilidade neste caso. Então, todos essas diferenciais têm que ser realizados. Uma coisa que eu recomendo para você, colega, se você ainda não tem o hábito
passe a fotografar a boca do seu paciente e mostre isso numa tela grande. E veja bem, não estou falando para você comprar uma câmera profissional, não estou falando para você comprar uma câmera intraoral, pode ser com o seu celular mesmo, é possível fazer boas fotos odontológicas utilizando o celular com algum conhecimento, mas você precisa começar a fazer isso, porque com essas fotos você pode documentar. E aí, no futuro, o paciente vier tirar alguma dúvida com você, você fala, ó, você já estava com isso da última vez que você passou comigo. Olha aqui, eu tenho fotos, eu te alertei sobre isso. Né? Ou então, documentar e falar assim, olha, você está com um problema nesse dente, você está com lesões cervicais não cariosas, e isso não está te incomodando agora, mas se você não parar, se nós não cuidarmos dos fatores que estão te levando a ter este problema, muito em breve você vai ter problemas piores. E aí ele vai falar, não, eu não quero. Então, fotografa. Na próxima consulta, você compara essas fotos com o momento atual do paciente e você fala, ó, aumentou o tamanho da lesão. Entende como é importante se tratar? E eu digo isso da minha prática clínica, né? Essa documentação fotográfica faz uma grande diferença, porque o paciente, eu sempre brinco com isso, né? O paciente, ele é meio São Tomé, ele só acredita vendo. Então, esse tipo de documentação é importante para o tratamento dos nossos pacientes. Vejam esse caso, né, onde você tem lesões cervicais não cariosas na boca toda do paciente, inclusive em dentes anteriores, que não são tão comuns para esse tipo de lesão especificamente. Então, qual é o grande fator aqui para essa paciente? O que nós deveríamos fazer? Né? A gente deveria simplesmente, de início, entender qual é a causa deste problema. Como que eu posso solucionar este problema para o paciente? Eu não estou dizendo de restaurar, eu estou dizendo qual é a causa. É apertamento? É bruxismo? É a força na escovação? É o consumo de produtos que tenham ali uma alta quantidade de um pH muito baixo? São esses os fatores que nós temos que estudar, são esses fatores que nós devemos mostrar para o paciente para que aí, então, a gente consiga realizar algum tratamento. Esse outro tipo de lesão, que é uma lesão clássica de biocorrosão. Olha só, o paciente perdeu as faces oclusais, o paciente perdeu parte da anatomia vestibular por conta da acidez presente no ambiente bucal e que levou à corrosão desse esmalte, dessa estrutura dentária. É muito importante esse diagnóstico. E aí eu te pergunto, né? Dá uma olhadinha, não sei se dá para ver o mouse aqui, né? Essa área de dentina exposta, será que o paciente não sente dor aqui? Será que o paciente não tem algum incômodo nessa área? Então, pessoal, o primeiro fator que nós devemos levar em consideração para esse paciente é que nós precisamos remover as causas, né? Isso é primordial. Vamos resolver a causa do problema. Porque uma vez que eu resolvo, eu tenha diagnosticado, eu consigo resolver. Né? Eu sempre falo para os pacientes, não há problema sem solução, desde que eu saiba qual é o problema. Ok? Então, pessoal, a partir do momento que nós fazemos esse diagnóstico, né, de qual é a patologia que acomete meu paciente, eu consigo realizar uma indicação de terapia. Só que é óbvio que, em alguns casos como esse, o incômodo, a dor que o paciente tem, são muito grandes. Alguns pacientes chegam a relatar dificuldade de comer, dificuldade de beber, dificuldade de se relacionar em alguns casos, por conta da sensibilidade excessiva advinda de alguns desses problemas. Então, nós precisamos diminuir esse desconforto, diminuir esse problema na vida do paciente. E por quê? Porque a hipersensibilidade dentinária, né, ela é um fator que pode levar o paciente, por exemplo, a ter alterações de dieta, a ter inibição de fala, a deixar de ter estímulos, por exemplo, de beijar, de tomar bebida, de comer determinadas coisas. Tá? O que é a hipersensibilidade dentinária? A hipersensibilidade dentinária não é aquela dor como uma pulpite, como uma dor causada por cárie. Não, a hipersensibilidade dentinária é uma dor curta e aguda causada pelos túbulos expostos. Então, quando, por exemplo, eu vou com a minha tríplice e jogo um jato de ar sobre o dente, o paciente pula da cadeira, ele urra de dor, ele se contorce por conta de quão álgico, de quão estimulante é
a dor causada por esse estímulo que eu estou causando. Geralmente, a causa dessa hipersensibilidade é a exposição dos túbulos dentinários. E aí, por conta dos túbulos dentinários expostos, nós temos quando eu jogo ar, quando eu aqueço, quando eu esfrio, existe uma diferença hidrodinâmica, um movimento fluido dentinário dentro dos túbulos, por conta desse estímulo, e esse fluxo do fluido dentinário leva a uma sensibilização dos prolongamentos odontoblásticos, que nós sabemos que são responsáveis pela captação dos estímulos sensoriais do dente e que vão ser manifestados como dor. Tudo bem? Então, pessoal, as causas da hipersensibilidade dentinária, em geral, são a remoção da camada de proteção do esmalte, seja por qualquer uma das lesões cervicais não cariosas que nós citamos anteriormente, como, por exemplo, atrito por força mastigatória, abrasão por escovação inadequada, regiões onde o ácido erodiu o esmalte que estava ali presente, e acontece também não somente na estrutura da coronária, mas também na região cervical ou na região radicular, onde se você tem ali uma exposição, uma perda de periodonto em torno, você pode remover o cemento dessa área, no caso de doença periodontal crônica, uso de escovação incorreta, hábitos parafuncionais como unha, palitar os dentes, o próprio bruxismo, né? Ou, em alguns casos até, onde foi feita uma cirurgia periodontal e não houve um recobrimento ou uma dessensibilização da área adequada e o paciente passa a ter uma sensibilidade exacerbada na área que ficou exposta ao meio agora. Então, todos estes problemas podem ser sanados de uma maneira relativamente simples, que é com a utilização de dessensibilizantes. E aí nós temos uma gama muito grande de produtos para dessensibilização no mercado. Porém, né, existe um grupo de produtos específicos, né, que nesse grupo está incluído o Gluma Desensitizer, que é um grupo onde você faz uma obliteração dos túbulos, mas de uma maneira diferente do que os cremes dentais que estão no mercado, porque existem muitos cremes dentais que eles simplesmente tampam a superfície do túbulo, né? Eles depositam uma substância na entrada do túbulo que na escovação, por conta de algumas bebidas, etc., isso é removido. O Gluma ele tem um princípio totalmente diferente de obliteração, de fechamento desses túbulos, que permite com que haja uma não passagem para esses estímulos. Vamos detalhar um pouquinho disso agora no decorrer da nossa aula. Então, o Gluma Desensitizer, ele é um produto que é formado por 5,1% de glutaraldeído e 36% de EMA, que é o hidroxietilmetacrilato, que é um monômero presente aí em várias resinas, e aí está o grande segredo, né? Nós temos um produto que ele é uma resina fluida, que vai obliterar e vai polimerizar dentro dos túbulos, fazendo com que haja um vedamento da estrutura dentária ali. Então, o Gluma ele tem uma apresentação comercial, que é o frasco de 5 ml, né? Essa apresentação desse frasco, você compra a caixinha, vem esse frasquinho dentro, é um produto que tem um rendimento muito bom, porque você consegue aproximadamente 250 gotas com esses 5 ml, e ele serve basicamente para fazer dessensibilização de áreas hipersensíveis nos dentes ou áreas onde haja preparo para restauração ou prótese. Aí você me fala assim, Alexander, você está falando tudo isso, você desenhou um problema desse tamanho e vai me falar que esse frasquinho é a solução para o problema? Em parte, sim. Em parte, sim. Tá? Eu vou falar isso para vocês e vocês, no decorrer da aula, vão entender. O Gluma é um produto que, assim, existem alguns produtos que nós temos no nosso consultório que a gente usa todo dia, né? Por exemplo, o sistema adesivo que você usa, o ácido fosfórico, antigamente, né, os dentistas antigões, o fosfato, tudo aqueles produtos que, assim, você fala, eu uso isso todo santo dia, na minha prática diária. O Gluma poderia, sim, estar incluído entre esses produtos que você usa todo santo dia. E você vai entender por quê. Porque nós ignoramos a importância de você fazer dessensibilização durante os processos restauradores que você realiza nos seus pacientes. Essa é a grande verdade. Nós ignoramos isso.
tá? Nós ignoramos que parte dos processos que nós realizamos poderiam causar menos impacto e menos desconforto aos nossos pacientes, se nós fizéssemos dessensibilização durante esses processos. Então, o mecanismo de ação do gluma, ele vai criar, não sei se dá para ver assim meu mouse, ó, aqui você tem um túbulo dentinário. Você está vendo esses, como se fosse um degrauzinho de escada aqui, ó, essas linhas aqui são as obliterações, ou seja, os fechamentos que o gluma causa no túbulo. Então, ele está fechando o túbulo, impedindo que esse fluxo de estímulos chegue aqui à água que está dentro do túbulo dentinário, e se a água não anda dentro do túbulo, se ela não se desloca, você não tem o estímulo para o seu prolongamento odontoblástico, tá? Então, a grande sacada do diferencial do gluma é impedir, né, que esse fluido continue se movimentando, porque ele vai ser selado ali através, né, dessa barreira criada aqui. Por quê? O gluma, quando ele entra dentro da estrutura do túbulo dentinário, ele vai provocar uma coagulação, né, do glutaraldeído. O glutaraldeído ele vai interagir com enzimas presentes nos túbulos dentinários e ele vai causar como se fosse uma coagulação, que é uma precipitação naquela região, e aí ela vai induzir a polimerização do EMA, do hidroxietilmetacrilato, fazendo com que eu tenha criar uma barreira de resina, uma barreira plástica dentro do túbulo, impedindo que esse fluxo atinja o fluxo da água, atinja o meu prolongamento odontoblástico, tá? Então, eu fiz aqui um esqueminha, eu espero que esse esqueminha aqui funcione, né? Mostrando aqui que a teoria hidrodinâmica de Brandstrom, ela diz que quando você tem, né, uma movimentação dos fluidos, aqui não, o fluido, aqui isso aqui é um túbulo dentinário, né? O desenho de uma dentina é aqui o túbulo dentinário, e quando você tem a água, que está aqui em azulzinho claro, se movimentando aqui dentro, ela estimula esse rosinha aqui, que é o meu prolongamento odontoblástico, causando a dor. Opa, deixa eu só mudar. Então, vamos ver se a animação vai funcionar. Quando eu tenho um estímulo, né, esse estímulo causa aqui o raiozinho, que é a dor nos meus prolongamentos odontoplásticos, porque a água se movimenta. Então, ó, causei o estímulo, houve uma movimentação da água dentro dos túbulos, e aí isso vai acabar causando dor para o meu paciente. Porém, quando eu aplico, ó, vou fazer a aplicação aqui do gluma sobre a superfície da minha dentina exposta, né? Esse produto ele vai penetrar dentro dos túbulos, e aí ele vai causar uma precipitação das proteínas do plasma, especialmente a albuína, que vai formar um monte de ligação cruzada e vai iniciar a polimerização do EMA, né? Assim como a gente tem uma polimerização química, essa precipitação induz a polimerização do hidroxietilmetacrilato. E aí, né, quando essa reação de precipitação que faz essa obliteração, cria pequenas barreiras dentro da minha estrutura dentinária, que agora, se vier um estímulo, elas não vão permitir que esse estímulo movimente a água, causando a sensibilidade. Olha que sacada inteligente, né? Olha que ideia sensacional. E aí, para você, né, dentista, não sei se é o seu caso, caro colega, mas eu que já passei por casos de hipersensibilidade, queria ter conhecido antes o gluma, né, para poder não ter passado por isso. E eu sempre digo, a minha esposa é dentista também, a gente sempre discute muito sobre isso, sobre como a experiência do paciente na cadeira, o que ele passa com a gente durante o atendimento, é importante. Por quê? O paciente ele não quer lembrar, ele não quer passar por dor. Toda vez que você faz o paciente passar por qualquer tipo de incômodo, qualquer dor, ele lembra de você negativamente. Então, se você pode causar uma dessensibilização dos processos que você realiza, que bacana! As experiências que ele passou com você serão só boas. Ele vai ter só experiências positivas com você durante o atendimento. Tá? Então, falando aí sobre algumas das características, dos benefícios da aplicação do gluma, é um produto que você pode aplicar em passo único, né? Não precisa agitar, não precisa de polimerização.
né, porque ele tem ali um processo todo inerente da própria aplicação que causa a polimerização. Ele é universalmente compatível, ele pode ser utilizado em conjunto com materiais adesivos, materiais restauradores, sem nenhum problema, e é um material econômico. Um frasco vai render aí várias aplicações, né, dá 250 gotas, mais ou menos. Então vamos falar um pouquinho, né, eu coloquei aqui enumerado em tópicos a aplicação, inclusive vocês têm disponível aí, eu pedi para o pessoal da Pulser disponibilizar para vocês, no link de documentos aí vocês conseguem baixar um artigo, né, descritivo, mostrando passo a passo, que eu vou mostrar também aqui durante a aula, sobre a aplicação do Gluma em paciente. Então, como é que nós começamos? Nós sempre vamos fazer uma profilaxia no paciente. Profilaxia pode ser feita com, obviamente, né, se você tiver cálculo, você precisa remover, você precisa fazer uma boa raspagem, você vai realizar uma profilaxia com pedra-pomes e clorexidina, ou se você gosta de usar pasta profilática, eu pessoalmente gosto muito de pedra-pomes e clorexidina, porque eu entendo que algumas pastas, elas têm óleos que interferem ali no processo de aplicação de outros produtos, então eu gosto muito da pedra-pomes e da clorexidina, porque a clorexidina ajuda a remover bactéria, ajuda a remover biofilme também, com o atrito com a pedra-pomes, eu acho que funciona muito bem. Você vai realizar um isolamento absoluto da área que você vai aplicar, aí você vai falar assim, Alexander, na minha prática clínica, na minha realidade, eu não tenho muito tempo, eu não consigo realizar isolamento absoluto. Eu, como professor de dentística, eu tendo a falar, dá um jeito, não. Assim, eu entendo a realidade de cada um. Eu entendo a realidade da odontologia das pessoas. Isolamento absoluto é excelente, muda a sua odontologia, tá? Se você tiver a oportunidade de realizar. Mas se você não puder, realize um isolamento relativo muito bem realizado, protegendo o dente, deixando o ambiente todo sequinho, que você consegue fazer a aplicação do produto tão bem quanto, sem problema algum. Você vai fazer a aplicação ativa do produto, tá? Então você vai esfregar o Gluma ali sobre a superfície do que você quer realizar a dessensibilização por entre 30 e 60 segundos. Terminou a aplicação, você vai aplicar um jato de ar até que toda a área onde você fez a aplicação não esteja brilhante, que ela esteja mais para opaco, e depois você vai fazer um enxágue com água abundante naquela área e pronto. Em geral, essa única aplicação já é suficiente para causar dessensibilização no paciente, ou para, no mínimo, garantir algum grau de melhora imediata para ele. Você pode, se necessário, fazer uma segunda aplicação para poder resolver ou diminuir ainda mais a sensibilidade, ou, se for necessário, depois que realizou essa dessensibilização, realizar um processo restaurador, utilizando uma resina, por exemplo, ou um ionômero de vidro. Então, aqui, você tem 3 protocolos diferentes para a aplicação do dessensibilizante. Então, no protocolo A, você tem lá uma profilaxia sendo realizada na cavidade de lesão cervical não cariosa, né? O processo no quadro 2 do isolamento relativo ou isolamento absoluto, a aplicação com o auxílio de um pincel aplicador ali durante 30 a 60 segundos, a evaporação, né, a secagem depois de passado esse tempo, e depois a lavagem abundante. Isso para o caso de lesão cervical não cariosa. No protocolo B, você tem um dente sendo preparado. Aí você olha isso e fala, uau, então eu posso diminuir a sensibilidade em um dente que eu preparei para uma coroa, por exemplo, um dente que eu preparei para uma faceta. Se você tiver exposição de dentina, é meio que obrigação sua dessensibilizar essa área. Senão o paciente pode ter uma pulpite durante a fase de provisório, porque provisório geralmente não veda tão bem, né? Então você tem a obrigação de causar uma dessensibilização para garantir o conforto do paciente. E aí o protocolo basicamente é o mesmo para a aplicação, e em casos onde eu tenho uma cavidade, abrir uma cavidade, esse paciente já é um paciente que costuma ter sensibilidade, da outra vez que eu fiz uma restauração, ele reclamou que ficou com sensibilidade durante muito tempo, você pode realizar uma dessensibilização dessa cavidade. Então, logo após o preparo, né, você vai fazer a aplicação por 30 a 60 segundos do Gluma, vai fazer a secagem, vai fazer a lavagem e aí vai prosseguir com o procedimento adesivo ou o procedimento restaurador da maneira como você costuma realizar, ok? Perdão. Então, né, aqui, esse mesmo diagrama, a indicação
para hipersensibilidade em áreas cervicais. Notem, né, que aqui, nessa imagem primeira, não tem falta de esmalte aqui, hein? Porque, às vezes, esse esmalte cervical ele é tão fino que o paciente tem dor sem ter falta, sem ter a lesão ali. Por quê? Porque o esmalte está trincado. Ah, Alexander, mas o gluma ele tem a função para ser aplicado sobre dentina, não sobre esmalte. Só que se o estímulo chega, atravessa o esmalte numa trinca e chega até a dentina, o gluma vai penetrar. Ele atravessa ali por volta de 200 micrômetros de profundidade. Ele consegue penetrar e chegar, pelo menos essa parte superficial, onde ele vai fazer essa coagulação dessa dentina superficial e vai fazer o vedamento da mesma maneira, oferecendo um benefício para o seu paciente. Ok? Nós podemos fazer para quando ocorre a perda de estrutura cervical, nós podemos fazer sob restaurações, como já foi falado, e em caso de preparos também. Antes de aplicar o produto, né, em casos, por exemplo, onde eu tenho uma cavidade muito profunda ou proximidade pulpar, aí é recomendado que a gente faça uma proteção, né, por exemplo, utilizando um ionômero de vidro para poder proteger essa área mais próxima. E óbvio, né, que a gente não deve fazer a aplicação quando eu tenho um risco de exposição pulpar. Então eu quero mostrar alguns casos para vocês, que são casos da minha clínica, casos que chegam para mim e onde você teria aplicação para o gluma. Por exemplo, essa paciente, ela veio para mim reclamando, eu mordo, minha mordida é torta. E né, se você olhar o lado esquerdo dela, né, exatamente, o lado esquerdo dela, a imagem do lado direito, fica muito claro que ela tem essa mordida torta. Olha a diferença. E se ela morde dessa maneira, como é que estão os dentes dela? Né? Você vai ter uma série de áreas onde você vai ter lesões como essa, onde você tem perda de estrutura, onde você tem perda de estrutura dentária e exposição de dentina radicular. Olha aqui, paciente que aqui no caso é uma restauração que tinha, né, que estava percolada, ela estava com falha adesiva e isso causava uma sensibilidade nesse paciente também. Ou pacientes de ortodontia, e esse caso aqui é um caso bastante drástico, né? Mas o paciente que tem uma oclusão inadequada, então ele vai ter impacto da mastigação com um peso totalmente desproporcional em relação aos dentes, mordida cruzada, áreas em que ele teve atrição, áreas em que ele fez abrasão durante a escovação, áreas em que a dentina, por conta do desgaste dentário, está suavemente exposta em incisal ou oclusal, e principalmente, ele que é um paciente de ortodontia, ele passou por o IPR, o slice, que é aquele desgaste interproximal, e porque é realizado muitas vezes para fazer redução, para poder encaixar ali, né, em pacientes que têm uma discrepância de Bolton acentuada. E no caso onde quando esse efeito slice é adequado, você fica limitado a esmalte, mas muitos pacientes já passaram por ortodontia com outro dentista, já passaram por slice, né, desgaste interproximal ali, e quando chega na mão do outro dentista, ele vai e faz mais desgaste. E quem garante que não teve exposição de dentina nessa área? Então é importante pensar, considerar isso, ou pacientes com oclusão deficitária, e que aqui nós vemos, olha quanta lesão cervical. Por quê? Porque o paciente tem mordida de topo. Toda a mordida dele está errada, precisa ser primeiro corrigida. Mas nesse meio tempo, eu vou deixar ele com dor, eu vou deixar ele com incômodo? Não, a gente precisa apresentar uma solução. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês um caso desse paciente que chegou ao consultório com paciente compensado ortodôntico, com uma oclusão até adequada, mas um paciente que é apertador, né? A gente vê a falta das cúspides, da ponta de cúspide posterior dos molares e claramente as áreas onde você tem pequenas recessões com exposição de dentina radicular. Então, nós vamos passar, primeira etapa, realizar uma profilaxia muito bem feita nesse paciente, para conseguir deixar o ambiente extremamente limpo, livre de biofilme, livre de placa. Vamos realizar o isolamento absoluto. Aqui, nós estamos realizando o isolamento absoluto com grampos convencionais, com grampos de retração de gengiva, que é o grampo B4, né, que está sendo muito utilizado hoje em dia em odontologia estética, para expor, porque ele consegue levantar, consegue expor a área da cervical onde eu quero trabalhar. Vamos aplicar aqui, então, o Gluma Desensitizer
nessa área. Uma vez que o ambiente está limpo, o ambiente está isolado, eu vou com o meu aplicador, com o meu brush, e vou fazer fricção aplicando o Gluma sobre a superfície, né? Deixar ali durante 30 a 60 segundos, em toda a área que me é interessante para dessensibilizar. Vou fazer a aplicação do jato de ar para realizar a secagem nessas áreas. Aqui é a mesma coisa, né? No premolar, que também apresenta essa recessão. E depois vou fazer a lavagem abundante de toda essa área e está feita a aplicação, está feita a dessensibilização no paciente. No arco inferior, nós fizemos com isolamento absoluto e no arco superior, nós optamos por realizar um isolamento relativo. O isolamento relativo, para proteger a mucosa do contato com o glutaraldeído, que para alguns pacientes pode ser irritante, a gente fez uma barreira gengival fotopolimerizável, né, para fazer essa proteção do tecido mole. Deixamos ali a área cervical exposta, que é a nossa área de interesse, e vamos realizar a aplicação da mesma maneira como fizemos no isolamento absoluto. Aplica friccionando o nosso aplicador, o nosso pincel, sobre a área da lesão cervical, aplicando o produto de maneira consistente. Vamos realizar a secagem após os 60 segundos do tempo recomendado e depois a lavagem. Feito o procedimento, vamos remover essa barreira e pronto, está feita a dessensibilização. Alexander, você está de brincadeira, só isso tão rápido? Só isso tão rápido, tá? E é óbvio que esse processo, ele parece muito complexo, mas não é. Ele é um processo que é efetivo e simples. E aí você me pergunta, Alexander, mas será que isso dura, né, depois na boca do paciente? Aqui eu estou mostrando para vocês um estudo de 2018 da equipe da professora Ana Cecília Aranha, né, minha colega da época que eu era professor da Faculdade de Odontologia da USP, em que ela e a professora Thaís Caramucci fizeram uma pesquisa onde elas avaliaram, né, o quanto o Gluma era capaz de reduzir a permeabilidade da dentina. E o Gluma foi capaz de reduzir em 72% a permeabilidade de dentina. Para pensar, 72% a menos de chance de ter sensibilidade. Isso é muito. Estatisticamente, isso é muito. Ok? Então, é importante, pessoal, que você tenha ferramentas no seu dia a dia para trabalhar com isso. E esse artigo, é mais interessante, esse dado de 72% é muito bom, mas como que eles avaliaram isso? Eles fizeram a aplicação do dessensibilizante e depois fizeram uma avaliação com escovação naquela área, com desafio ácido e escovação para verificar se o dessensibilizante continuava mantendo essa eficácia. Né? E o que o artigo mostrou foi que, mesmo após o ciclo de abrasão, a sensibilidade continuou resolvida através do uso do Gluma Desensitizer. Em casos como esse, por exemplo, em que eu tenho uma cavidade muito grande, não tive comunicação pulpar, tá? E apesar dessa cavidade grande, radiograficamente, né, eu tenho uma segurança, eu vejo que existe ali uma dentina reacional que oferece uma espessura de dentina distanciada da câmara pulpar, eu posso fazer também o uso nessa dentina do dessensibilizante. Então, eu vou aplicar na área da dentina o Gluma e depois vou realizar o meu processo adesivo da mesma maneira e vou realizar a restauração. Esse caso poderia ter sido feito, sim, uma restauração indireta, mas minha opção restauradora naquele momento para resolver o problema do paciente foi realizar uma restauração direta porque eu tinha remanescente suficiente para isso, porque o dente estava vivo, então foi a minha opção restauradora e eu fiquei muito satisfeito com o resultado, tá? Então, assim, é uma questão de que eu posso prevenir a dor do paciente antes que ela surja em um procedimento que foi bastante invasivo, ok? Quais são contraindicações do Gluma? São poucas. As contraindicações do Gluma são quando o paciente é alérgico a alguns componentes do Gluma, como o glutaraldeído ou ao EMA, né? São condições raríssimas, mas obviamente podem acontecer. Quando a dor causada do paciente, né, é
causada por pulpite, aí não tem jeito, ele tem que fazer tratamento endodôntico, nada vai resolver o problema dele, não há dessensibilizante ou problema ou tratamento restaurador que vai resolver o problema, ou quando houver perfuração pulpar, né? Então ali já extrapolou-se o problema da hipersensibilidade, nós temos uma necessidade restauradora. Outras vantagens do gluma, ele é um inibidor de metaloproteinases, que são aquelas enzimas que têm a capacidade de degradar a nossa camada híbrida. Então, o gluma, ele tem uma vantagem muito bacana, que ele inibe as metaloproteinases, ele reumidifica a dentina, vai impedir que a camada híbrida degrade em curto tempo. Isso, a metaloproteinase é uma das responsáveis por isso, eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas é interessante você dar uma pesquisada sobre o assunto. Inibe a proliferação bacteriana e ele é resistente à ação das enzimas que poderiam levar à remoção desses gaps, né? Dessas obstruções, desses plugs criados para causar a dessensibilização. Então, existem artigos ali falando sobre o uso, né, durante o processo restaurador para o gluma. Eu vou passar isso aqui rapidinho. Em casos, por exemplo, como esse, em que o paciente, nós fizemos um preparo para uma prótese fixa, né, ambos os dentes vivos, né, então a gente poderia, aqui, estou fazendo a remoção da restauração antiga para poder fazer o preparo. Se eu aplicar o gluma antes, faço a aplicação do gluma nessa dentina exposta, eu posso fazer um preparo depois, né, faço o preenchimento, faço o preparo com muito mais segurança, com muito mais margem de que esse paciente não vai ter sensibilidade por conta do trâmite operatório. Cavidades extensas, por exemplo, como essa, tá? E aí, pessoal, eu estou um pouquinho atrasado aqui, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o uso do gluma para HMI. Talvez você não saiba o que é HMI, mas eu já te adianto, você vai cruzar com HMI no seu consultório. Se você já não cruzou e diagnosticou errado, porque muita gente não conhece hipomineralização molar incisivo, que é um defeito de esmalte com causa sistêmica. Nós não sabemos ainda, a etiologia não é clara, mas ela altera a translucidez e altera a qualidade do esmalte da superfície dos molares. E pode acontecer incisivo também. Tá? Por isso que é chamada de hipomineralização molar incisivo. E tem uma prevalência extremamente alta aqui no Brasil. Tá? Então, hoje, nós temos pacientes que às vezes aparecem, por exemplo, com essas alterações de formação do esmalte em dentes anteriores, como você pode ver aqui no incisivo central e no canino, mas quando você olha lá o molar, você encontra superfícies como essa, tá? Onde o esmalte do paciente, ele erodiu. E aí você pensa, nossa, que pessoa mal cuidada, como não teve cuidado, como deixou chegar o dente assim, e às vezes até mesmo você pode confundir esse tipo de lesão com uma melogênese imperfeita, mas a melogênese imperfeita, em geral, ela é generalizada. Aqui nós temos essa lesão acometendo principalmente primeiro molar, tá? Primeiro, em alguns casos, segundo, mas geralmente primeiro molar. E aí, olha esse aspecto, esse esmalte que está totalmente degradado, o esmalte começa a se perder assim que ele esfolia, assim que o dente erupciona, ele começa a se perder, o paciente começa a ter muita sensibilidade na dentina subjacente. E em muitos casos, os pacientes acabam sendo realizado exodontia, porque quem detecta não sabe como tratar e não consegue diagnosticar adequadamente. Tá? Esse esmalte poroso tem até uma tabela, que é um índice que o Stephan fez para poder fazer o diagnóstico de HMI. Em quase todas elas é incluído, né, a hipersensibilidade para a HMI. Então, o gluma, ele também pode ser um agente que vai prevenir essa sensibilidade para poder permitir que esse paciente mastigue, que ele se alimente até chegar o momento de realizar um tratamento restaurador para devolver a função para esse paciente. Então, se você aqui olhar, nós temos essa paciente, a Amanda, ela veio para o consultório sem um diagnóstico adequado, né? Ela já tinha passado por outros dentistas que diziam que não tinham o que fazer, que era acompanhar, que era manter limpo, porque não tinha como restaurar, e ela chegou com os dentes com essa condição. Olha o aspecto desse primeiro molar, né? O quão desgastado, o quão perdido ele tem as cúspides. Então aqui já foi feito uma tentativa de colocar um ionômero sobre o dente do arco superior. Aqui nós conseguimos ver claramente, né, essa hipomineralização da superfície do esmalte, que vai levar cedo ou tarde à perda dessa estrutura das cúspides. Então, nós
fizemos aqui nos dentes inferiores, nessa área de dentina alterada, mas dentina exposta e sensível, tá? É curioso porque esses pacientes, eles costumam ter também uma resposta hiperálgica, então eles têm um pouco mais de dor, inclusive a sensibilização na anestesia, nos processos restauradores, é muito difícil trabalhar nesses dentes. Então, se você avaliar aqui a radiografia, nós vemos que o dente ele tem uma camada de dentina relativamente longa, mas o esmalte foi embora, né? A gente consegue ver aqui, ó, toda a área com falha de esmalte na superfície oclusal, tanto no 36 quanto no 46. Então, prosseguimos aqui com o isolamento absoluto. Sobre essa área de dentina exposta, nós vamos realizar a aplicação do gluma por 30 a 60 segundos. Vamos fazer o jateamento, né, com ar para secar essa superfície e depois aqui o aspecto da superfície seca após a aplicação e aí a lavagem abundante com água para que a gente possa prosseguir, né? Aqui o outro molar, aqui o comprometimento era bem menor, a gente consegue ver que só a cúspide vestibular estava um pouco mais comprometida e parte da cúspide lingual. Então, a aplicação do gluma sobre a superfície, secagem, lavagem abundante. E aqui, né, nós temos um trabalho também do grupo da professora Ana Cecília Aranha, onde eles fizeram uma avaliação para saber como a gente poderia, né, qual seria o melhor protocolo para causar dessensibilização em dentes acometidos por hipomineralização molar incisivo. Eles fizeram um acompanhamento aqui de 18 meses de dessensibilização. E olha que interessante, tá? Olha que interessante, acho que os resultados são mais para frente, depois eu vou mostrar. Eles mostraram que, mesmo na associação, porque nem todo mundo tem laser no consultório, eu tenho laser no consultório e eu poderia fazer esse protocolo sugerido, onde você associa laser e dessensibilizante, que é um dos protocolos que o professor Paulo Vinícius Soares também sugere para fazer dessensibilização. Só que este trabalho, vou ver até aqui o ano, de 2019, ó, menos de 2 anos, um artigo recente, né, mostrou que você consegue uma dessensibilização com gluma tão boa quanto gluma com laser. E com laser só não é tão boa. Quando você faz gluma com laser é muito bom, e só gluma é tão bom quanto gluma com laser. Ou seja, o gluma é quem resolve. O gluma é quem pode ajudar o seu paciente com HMI. Okay? E casos, por exemplo, como esse, onde o paciente, né, já tinha passado por um tratamento restaurador, não ficou boa a coroa que ele fez com outro profissional, ele falou, Alexander, olha, não gostei dessas facetas que foram feitas em mim, você pode remover e fazer uma nova, e só que o preparo que já tinha sido feito expunha a dentina, né? E no processo de remoção não adianta, a gente acaba tocando no dente. O que eu faço nesse caso para o paciente não ter sensibilidade? Aplico o gluma sobre essa superfície dentária e ofereço uma dessensibilização durante o processo para ele, para que ele não tenha desconforto durante a etapa do provisório com resina bisacrílica. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse trabalho, a eficácia do laser de diodo e do gluma pós-preparação, pós-preparo, mostrou aqui que o gluma ou o laser podem ser considerados efetivos para reduzir a sensibilidade. O gluma está em todas as pesquisas, porque é um dos dessensibilizantes mais famosos do mundo, ok? Mais utilizados no mundo. Esse trabalho aqui do Galip Gurel, ele fala que a adesão funciona muito bem em esmalte, em dentina não funciona tão bem. Só que muitas vezes, né, como eu mostrei anteriormente, alguns dos preparos que nós fizemos acabam em dentina. E se acaba em dentina, o que eu posso fazer? Se eu utilizar o gluma, eu posso ter uma potencialização da adesão. É esse trabalho aqui, né, que mostrou que o gluma, aliado ao Relax 200 da 3M, teve uma adesão melhor, né, da prótese quando eu utilizei um dente onde eu fiz o uso do gluma previamente ao uso do cimento. Então, a gente sabe que a adesão em esmalte é excelente, a adesão em dentina não é tão boa. Porém, se eu utilizar o gluma primeiro nessa dentina, eu consigo potencializar o resultado para a adesão. Olha que sensacional, né? Olha que interessante. E aqui mostrando, né, o uso de dessensibilizantes pós cirurgia periodontal, mostrando que o gluma tem um efeito benéfico para
após a utilização de cirurgia periodontal. E aí, aqui o trabalho que eu queria mostrar, né, é a avaliação de diferentes protocolos de tratamento para a hipersensibilidade dentinária, um estudo de 18 meses. E aí, um grupo G1, que é só o gluma, e depois laser de baixa potência, com alta dose, com baixa dose, laser com gluma, laser de baixa potência, com alta intensidade com gluma, várias laser de alta potência, né? De todos os protocolos, a dessensibilização com o gluma foi o único grupo onde não houve aumento da dor ao longo do tempo, durante 18 meses, ou seja, 1 ano e meio de acompanhamento. Olha que sensacional! Um produto que você tem disponível para o uso no dia a dia, na sua clínica, disponível sem o custo alto, né, para alguns, do laser, né? Então, pessoal, eu terminei a minha aula, mas eu gostaria aí de colocar para vocês que nós teremos agora, dia 23 e 24 de abril, um curso, uma imersão de 2 dias na Mesh Digital Center aqui em São Paulo, sobre clareamento, microabrasão, infiltração resinosa, planejamento estético e fotografia. Tudo isso em um curso com prática, com demonstração clínica, em 2 dias aqui em São Paulo, agora no final do mês de abril. E esse curso faz parte de um curso de 8 módulos, né, que você pode comprar todos os 8 módulos ou os módulos individuais, onde nós abordamos tudo aquilo que nós abordamos de uma maneira compacta no nosso curso de especialização, né, em dentística. A gente optou por fazer esse ano, em 2021, um formato compacto, onde o aluno tem acesso a todo esse conhecimento de uma maneira muito prática, com muita demonstração, com muita prática, de todos os assuntos principais da odontologia estética. Planejamento, microabrasão, resina infiltrativa, resina composta em dente anterior, em dente posterior, biomimética, que muito se fala hoje em dia, muita gente discute, pouca gente sabe fazer adequadamente, facetas e laminados cerâmicos, técnicas de isolamento, para você que quer passar e isolar os seus casos, né? Tratamentos para lesão cervical. Hoje eu falei muito de causa, eu falei de como tirar a sensibilidade, mas eu não falei como tratar, como restaurar lesões cervicais de maneira adequada. Nós vamos abordar isso no módulo de lesões cervicais, vamos falar sobre restauração em dentes tratados endodonticamente, vamos falar de restaurações indiretas em resina composta, de preparos, e sobre de provisórios, e sobre preparos e cimentação para prótese metal free. Então, se você tiver interesse, depois me manda uma mensagem no Instagram, eu passo o programa do curso direitinho. Vai começar agora em abril, né, esse mês. No final do mês, agora nós temos os 2 primeiros dias de curso. São 2 dias presenciais e 4 horas EAD, onde nós temos aí discussão de caso clínico, parte de teoria, para a gente poder maximizar tudo isso em prática, para ter o melhor, entregar o melhor em relação ao curso para você. Tá? Você pode comprar o curso individual, o módulo individual ou todos os módulos no pacote com um desconto. Então, entramos agora na nossa fase de dúvidas, temos um tempinho aí e espero poder tirar as dúvidas que vocês tenham a respeito dos temas que nós abordamos hoje. Obrigado a atenção de todos. Obrigada, Alexander. A gente tem algumas perguntinhas, sim. A Juliana tinha feito uma pergunta que eu até acabei respondendo e você respondeu também durante a tua aula, até com comprovação científica, sobre a interferência do Gluma Desensitizer na adesão, né? Então, a gente viu aí que o Gluma Desensitizer, ele não interfere negativamente na adesão, e pelo contrário, ele potencializa. Antigamente, muito antigamente, até tinha uma indicação do Gluma Desensitizer, até feito pela Alemanha, usando ele como um primer, né? Quando ainda se usava muito mais os adesivos de 3 passos, então ele agiria numa função de primer também. Isso é só colocando. E aí a Juliana ainda pergunta também, professor, você indica o uso de fios retratores antes da aplicação do produto? Se você for fazer a aplicação sem isolamento absoluto, sim. Eu acho interessante que você coloque o fio retrator, mas no sentido de conseguir expor melhor a área onde você vai fazer. Não que o fio vai proteger, porque o gluma ele vai penetrar no fio. Isso não tem o que fazer, né? O fio de isolamento, o fio retrator ele é de algodão,
E, então, ele é hidrofílico, ele absorve líquido, então ele vai acabar absorvendo o líquido ali. Então, se você vai fazer isolamento absoluto, não há necessidade. Mas se você vai fazer isolamento relativo, eu acredito que o fio retrator ele vai ajudar a expor melhor. Mas eu gosto mais ainda do que o fio de utilizar a barreira gengival fotopolimerizável. Eu acho que é mais válido. Você pode fazer em conjunto, obviamente, né? Mas pela hidrofilia que existe presente no fio de afastamento, é muito possível que ele acabe ali atraindo o líquido para ele, não necessariamente para a área da lesão que você quer proteger. Obrigada. Tem uma pergunta, uma última pergunta do Marcelo. Ai, só um minutinho. Sem problema. Deixa eu só aproveitar e fazer um complemento para a questão anterior, Patrícia. Hoje em dia, nós trabalhamos muito com a questão muito se fala do retorno ao uso dos adesivos multifrascos. Por quê? Porque a grande verdade é que isso, para quem estuda adesão, sempre foi muito claro. A adesão com primer e bond separado é melhor do que a adesão só com um frasco universal ou um frasco único. A qualidade da ligação, a resistência adesiva, a qualidade de ligação da camada híbrida é muito superior quando nós realizamos adesivos multifrascos. Então, hoje, quando a gente fala de odontologia estética em alto nível, nós temos um retorno ao uso, a indicação sempre houve, tá? Todo mundo sabe disso, mas nós estamos cada vez mais tendo dentistas migrando do uso do adesivo simplificado para o adesivo multifrascos novamente, buscando essa qualidade adesiva, essa resistência, essa longevidade. Quando a gente fala do uso do Gluma previamente, tinha até um estudo ali que comparava, né, a efetividade do uso do Gluma com o Clearfield SE Bond, que é um adesivo que é considerado padrão ouro dentro da adesão mundial. E você vê que eles foram estatisticamente semelhantes. Por quê? Porque a ideia de usar o Clearfield SE Bond é para fazer o IDS, né, o selamento imediato da dentina. O selamento imediato da dentina é um protocolo na qual eu faço a aplicação do primer, a aplicação do adesivo e uma fina camada de resina para selar essa dentina, impedindo que o estímulo passe de um lado para o outro e aí conseguir realizar uma, vamos dizer assim, uma não passagem de estímulos. Poxa, não é a ideia do Gluma? O Gluma não faz isso também? O Gluma não cria uma área de resina intratubular que vai impedir essa permeação? Então, essa ideia funciona muito bem para o Gluma também. E existem estudos, né, assim, que mostram que talvez pudessem interferir, mas são estudos muito antigos. Os estudos mais atuais mostram que a relação do uso do Gluma com a adesão é positiva. Ela ajuda e, em muitos casos, ela potencializa a longevidade da camada híbrida por conta do seu uso prévio. Maravilha. Tem até um estudo da professora Renata Pascotto de Maringá, se não me engano, ela é de Maringá, mostrando a interação do glutaraldeído com a substância, o colágeno da dentina presente lá na dentina também, né? Só, desculpa te interromper de novo, eu acho muito importante que são algumas coisas que se discute muito dentro do meio acadêmico e às vezes não chega para o clínico, né? Aquilo que eu falei a respeito de metaloproteinases, metaloproteinases são enzimas presentes na dentina que assim que você faz preparo cavitário, assim que você faz condicionamento com ácido fosfórico, qualquer coisa que tenha um pH extremamente baixo ou que cause aquecimento, cause alguma alteração molecular na superfície da dentina, você ativa essas enzimas. Então, são enzimas que existem dentro do dente e estão lá, não tem o que fazer, ela está lá dentro. Só que essas enzimas, quando você cria a camada híbrida, você mistura lá colágeno da dentina com o sistema adesivo e esse imbricamento acontece, assim que você faz isso, a enzima vai lá e começa a atacar esse colágeno, degradando ele. Então, a resina foi bem infiltrada. Só que o colágeno que está segurando ela fazendo a camada híbrida começa a degradar e aí a restauração que deveria durar anos dura pouco tempo por conta dessa degradação. Uma das coisas que foi comprovada é que o glutaraldeído ele tem a capacidade de inativar essas enzimas. E se ele inativa essa enzima, eu prolongo a vida da minha restauração também.
Então, esse é um fator que, assim, me soa muito válido você ter isso como um protocolo pré-restaurador, porque você acaba tendo uma longevidade maior dos processos no dia a dia clínico. Muito bom. O Marcelo, então, ele faz duas perguntas. A primeira é se o gluma penetra o suficiente para primeiro você aplicar e depois realizar o preparo do dente sem haver a sensibilidade. Mas eu acho que ele está, não sei, posso estar enganada, Marcelo, depois você manda aqui o complemento da tua pergunta. Mas eu acho que ele está se referindo àquele caso que você mostrou, que você aplicou o gluma, depois você fez o preenchimento e aí que você fez o preparo para uma onlay, um inlay, não me lembro. Isso. O caso, o preparo, ele foi feito sobre o preenchimento, né? Exato. Se fosse o contrário, se eu tivesse sobre uma área de dentina pura, aí eu faço o preparo e depois eu aplico o gluma. Exato, acho que foi isso. E se não for, Marcelo pode me fazer de novo a pergunta, tá? E a segunda pergunta que ele fez foi, em alguns casos, você vê a necessidade de anestesiar, né, para fazer a aplicação do gluma? Sim. Como a grande maioria dos pacientes que tem essas hipersensibilidades, e até esse caso, por exemplo, de HMI, a tentativa de fazer qualquer procedimento em pacientes que têm esse grau de sensibilidade é absurdo, assim, o paciente pula da cadeira, ele se incomoda. Como eu tenho o hábito de fazer tudo com isolamento absoluto, eu já tenho que anestesiar para poder colocar grampo, né, para poder não causar esse desconforto no paciente. Então, eu tenho por hábito, como eu falei, né, na minha ideia, qualquer desconforto que o paciente sinta é uma ideia negativa que ele vai carregar de mim. Não quero isso. Eu quero que o paciente entre com a ideia positiva e saia com a ideia positiva para ele falar de mim para os outros. Ó, naquele dentista eu vou e não sinto dor, tá? Então, anestesia basicamente sempre nos pacientes, mesmo em procedimentos que aparentemente são simples, como a aplicação de um dessensibilizante. A não ser que você vai fazer com isolamento relativo e o paciente tem uma sensibilidade que ele tolera a você aplicar, por exemplo, aquela primeira camada do gluma que você vai aplicar, que se ele tiver sensibilidade ele vai dar um pulinho ali naquela hora, mas conforme o processo da penetração do gluma, ele já percebe que ao término, quando você faz o teste jogando um jato de ar, ele já não está mais sentindo a dor da mesma maneira. Pelo menos não com a mesma intensidade. Muito obrigada. E aí tem vários elogios à tua aula. Vários. Obrigada. Muito obrigado. Aí tem a Susan pergunta, né? Aplica o gluma e faz o ataque ácido por cima? Essa é uma excelente pergunta. Em geral, né, assim, a gente não... Se você, aí é que tá. Se você vai fazer a dessensibilização, por exemplo, de uma lesão cervical não cariosa, você vai fazer um ataque com condicionamento seletivo. Você vai fazer condicionamento na dentina, no esmalte em volta da lesão. Hoje em dia, eu pessoalmente trabalho só com sistemas de adesivo autocondicionante. Então, por exemplo, o meu adesivo de escolha no consultório é o Clearfield. Então, dentina, eu quase nunca faço condicionamento, a não ser quando eu tenho área de dentina que tem esclerose, uma dentina extremamente esclerosada, onde eu quero garantir que haja uma boa penetração, aí sim, tá? Do contrário, a gente dificilmente faz condicionamento da área de dentina. Vou fazer o condicionamento da área de esmalte. O gluma não vai ter efetividade porque ele precisa estar dentro do túbulo dentinário para ser efetivo, então na superfície do esmalte não vai fazer diferença, mas aí você pode fazer a aplicação do gluma e fazer o condicionamento do esmalte depois. Só queria complementar a indicação, por exemplo, em casos onde o dentista for fazer a técnica de condicionamento total, enfim, que seja uma opção para ele fazer, a gente indica fazer o condicionamento ácido, lavar e usar ele como um primer mesmo, aplicar ele depois e aí fazer a aplicação do adesivo também. Aí a Gláucia mandou uma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um comentário, que a principal dificuldade que ela tem é de isolar com a barreira gengival e ao mesmo tempo usar o fio retrator. Mas como eu falei, eu acho que não teria necessidade do fio. Acho que só a barreira gengival ela já está protegendo adequadamente o tecido mole
a do contato com o glutaraldeído. Então, ou até mesmo com ema, né, que hoje nós temos pacientes também que são alérgicos a componentes resinosos aí com contato de mucosa, mas eu acredito que não teria necessidade para aplicação, assim, é mais no sentido de afastar para eu ter visibilidade para aplicar, não necessariamente para proteger. Então, se você aplica a barreira gengival adequadamente, não vejo muito sentido. Existem casos em pacientes que têm um tipo gengival muito espesso, tá? Eu já fiz isso em 2 casos meus, onde eu coloquei grampo para afastar a gengiva sem o lençol de borracha. Eu usei o grampo como uma maneira mecânica de afastar a gengiva, fazer a aplicação e depois eu tirava o grampo para poder garantir que a aplicação foi em toda a área, possivelmente que ela teria sensibilidade. Então, isso eu acho que é uma outra vertente interessante para se trabalhar também. Maravilha, a gente não tem mais perguntas, então queria te agradecer de novo imensamente, viu, Alexander? Foi ótima a tua aula. Obrigado a vocês. Super didática, muito obrigada por ter aceito e ter disponibilizado essa tua hora aí, que eu sei que é bem preciosa. E a de todos, né? A gente teve um quórum super alto e o pessoal ficou até o final, né? Com certeza por conta da qualidade da tua aula. E só lembrar Obrigado. que agora no finalzinho, se vocês puderem responder uma pesquisa bem rápida, vai nos ajudar a nortear aí com os temas que vocês possam ter mais interesse. Tá bom? Então, queria me despedir de todos e desejar um bom descanso a todo mundo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu só não sei se a minha tela está aparecendo. Se tiver agora, tem o meu e-mail, novamente, drnishida@gmail.com. Tem o @sorriso dos famosos, que é o meu Instagram. Caso vocês queiram aí entrar em contato, tirar alguma outra dúvida que eventualmente tenha ficado em relação à aula e você ficou com vergonha de perguntar agora, pode ficar à vontade para me mandar lá. Eu também aproveito para postar, porque as pessoas, às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas, né? E convidar para quem estiver aqui, tiver interesse em participar do nosso curso com prática, né? Que vai acontecer agora aí, dia 23 e 24 de abril, em módulo de abril, clareamento, microabrasão, infiltração resinosa, fotografia e planejamento, um curso bastante completo para soluções minimamente invasivas, restauradoras estéticas. Mês que vem, em maio, nós temos o curso de facetas, se alguém tiver interesse também, laminados cerâmicos em dentes anteriores. E aí o nosso cronograma vai seguindo mês a mês até o final do ano, com um curso por mês aqui em São Paulo, com prática, demonstração, e tem essa parte EAD também para complementar o conteúdo. E novamente agradecer a oportunidade. Patrícia, obrigado pelo convite, obrigado a Pulser por ter considerado o meu nome para esse webinar. E agradecer aí a todo mundo que participou, que ficou aí até o final. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que ouviram o que nós tínhamos para falar. E continuem aí acompanhando os webinars da Pulser, porque sempre tem conteúdo interessante. Obrigada, obrigada. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa noite, então.